Olá pessoal, meu nome é Enio, estou retornando aqui para poder falar sobre NR20 agora com vocês. Como a gente já falou um pouquinho antes de NR33, então vocês têm um pouco mais de conhecimento, né, sobre atmosferas explosivas e não habitáveis. Então vamos embora pro treinamento. Um pouquinho sobre as empresas que eu já prestei serviço, né? Como todos sabem, sou técnico de segurança do trabalho, também sou formado em bombeiro civil. Já atuei como bombeiro civil também e já dei treinamento ou atuei de alguma forma em todas essas empresas. Bom, vamos lá então. Entrando na NR20, pessoal. A NR20 fala sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e líquidos combustíveis. Por que a gente está aqui, né? Então, para discutir os fatores de risco de acidente provenientes das atividades de armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Ah, mas só para quem trabalha com essas atividades? Não. A NR20 diz: os trabalhadores que laboram em instalações classes 1, 2 ou 3 e adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, mas não mantém contato direto com o produto ou com o processo, né, devem realizar o curso de integração da NR20, tá? Então, qualquer tipo de atividade que você vá fazer, mas que tenha que entrar na área produtiva, a gente tem que fazer o treinamento para conhecer todos os riscos. O que a gente vai discutir hoje, né? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os inflamáveis, as suas características, as propriedades, os perigos e riscos. Controle coletivo e individual para os trabalhos com inflamáveis, quais os cuidados, né, a gente deve ter. Fontes de ignição e seus controles. E procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis. Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso. E para começar, a gente vai entender onde a gente se enquadra, né? Então, a NR20 no anexo 1, ela vai determinar que para trabalho dentro de usinas, né? Onde está marcadinho aí, item A4, usinas e fabricação de etanol, a gente está dentro de uma área classe 3, ou seja, tem uma quantidade muito grande de líquidos combustíveis, né? Como por exemplo o álcool, que no caso é o que a gente está se preparando hoje. Mas afinal, o que é um inflamável, né? Então, a norma diz que são líquidos que possuem ponto de fulgor inferior a 60 graus centígrados, ou seja, todos os líquidos que podem gerar gases ou vapores a partir de 60 graus. Gases que inflamam com o ar a 20 graus centígrados, sem nenhum tipo de adição. Líquidos combustíveis com ponto de fulgor superior a 60 graus e inferior a 90 graus, 93 graus, né? O que podem ocasionar? Então, na nossa saúde, né, pessoal, a gente pode colocar como primeiro da linha aí a fatalidade, né? Tanto por intoxicação, quanto também por explosões ou risco de queima, né? Então, pode haver também a intoxicação, a irritação pelo contato com o líquido combustível, queimaduras tanto pela queima do combustível quanto pela sua composição química, então ele pode gerar algum tipo de irritação, né, de queimadura, de certa forma, na nossa pele. O meio ambiente ele pode ser prejudicado, né? Na verdade, ele vai ser prejudicado se existir um vazamento, mesmo que em pequena quantidade. Incêndios e explosões também podem ser ocasionados por esse tipo de produtos. Aprender um pouquinho agora sobre conceitos do fogo, né? Como que funciona o fogo? Então, o fogo, pessoal, ele precisa de 3 principais componentes para poder se formar, né? E o primeiro deles é o combustível. Então, o que é o combustível? É tudo que é suscetível de entrar em combustão.
madeira, papel, pano, estopa, tinta, alguns metais e todos os outros líquidos que a gente já conhece, inclusive óleo de cozinha, entre outros. Comburente é todo elemento que associando-se quimicamente ao combustível é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O oxigênio é o principal comburente que a gente tem. Temperatura de ignição. Além do combustível e do comburente, é necessário uma terceira condição para que a combustão possa se processar. Esta condição é a temperatura de ignição, que é a temperatura acima da qual o combustível pode queimar. Logo mais a gente vai ver essas temperaturas também. Então, só para reforçar, a gente precisa do combustível, do comburente e do calor para poder a gente ter fogo. Se a gente quiser extinguir, a gente tem que tirar um desses três da reação química para poder extinguir ele. Então, só para a gente entender como é que funciona o fogo, né, pessoal? Eu também não tinha muito conhecimento há um tempo atrás, né? Um pouquinho de tempo atrás, uns 5 anos atrás. E aí eu comecei a pesquisar e trouxe isso aqui para vocês entenderem também como é que funciona o fogo, né? Como que, a partir do que o fogo existe. Então colocou fogo no pavio e para apagar, só tirar o calor, né? E aí ele coloca fogo sem colocar fogo no pavio. Muita gente ficou impressionado com esse videozinho na internet, né? Porque sem explicação parece bruxaria, né? Mas não é bruxaria, pessoal. É simplesmente porque o que queima não é a vela em si, mas o gás que é liberado conforme a vela é aquecida, tá? Então, não existe bruxaria nesse vídeo, é simplesmente isso que acontece. E em casa mesmo você pode fazer esse teste aí, né? Essa brincadeira de apagar a vela e depois acender ela pela fumacinha que sai dela, tá bom? Então, para a gente entender mais um pouquinho aqui, né? Então, material combustível inflamável, segundo algumas definições contidas na NR20, os líquidos inflamáveis são aqueles que possuem ponto de fulgor maior ou igual a 60 graus. Os gases inflamáveis são aqueles que inflamam com ar a 20 graus, né? Como a gente já tinha falado, juntamente com uma pressão atmosférica padrão de 101,3 kPa, tá? É um tipo de medida de pressão, tá ok? Já os líquidos combustíveis são considerados como líquidos com ponto de fulgor maior que 60 graus e menor ou igual a 93. O ponto de fulgor do etanol, por exemplo, gira em torno de 13 graus. Esse é o valor esse valor baixo esse é um valor baixo e justamente por esse motivo, é considerado inflamável. Em contrapartida, o ponto de fulgor da madeira é de 150 graus, que precisa de calor extremo para gerar uma temperatura favorável para a liberação de gases. Logo mais a gente vai ver um videozinho, pessoal, demonstrando essa situação da madeira. Aproveitou-se o conceito de ponto de fulgor para classificar os produtos com relação à sua facilidade de pegar fogo. O objetivo dessa classificação foi dividi-los em faixas e modos de direcionar mais efetivamente os esforços prevencionistas, ou seja, ficar mais fácil determinar se precisa de um material ou um equipamento mais eficiente ou menos eficiente, ou qual tipo de material também utilizar, né? Então, material combustível é toda substância que possui ponto de fulgor superior a 37,8 e não subdivididos em combustíveis classe 2, né? Ponto de fulgor igual ou superior a 37,8 e inferior a 60. Combustível classe 3A, ponto de fulgor igual a 60 e inferior a 93.
Combustível classe 3B, ponto de fulgor superior a 93 graus centígrados. Tá? Então são essas as três classificações de combustão, né? De inflamabilidade. E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, ninguém tenta fazer isso em casa, tá ok? É muito perigoso, porém é muito educativo esse vídeo, né? Pra gente entender que não, o que queima não é o material e sim o gás liberado pelo material. Como vocês podem ver, tá cheio de madeira aqui, bem prensada. Como vocês podem ver, tá cheio de madeira aqui, bem prensada. Esse alumínio serve para quê? Para fazer junta, uma junta de alumínio. Que vai ser fechada essa tampa aqui, ó. Um parafuso. E daí eu vou fazer sair gás da madeira. É isso aí. Dando os pausos para não ficar muito grande. Como vocês podem ver, ó, chamei na chave, ó, o parafuso aqui, ó, apertado mesmo, que virou uma panela de pressão aqui, ó. E se entrar ar, não funciona. Aqui, ó, nem começou, acabei de pôr o fogo, ó. Vou fazer um latão todo vazado, ó, para dar entrada legal de fogo. Agora é só esperar, daqui a pouco vai cozinhar a madeira ali dentro. Ela vai começar a soltar gás aqui, ó. E tá esquentando, é assim mesmo, gente. Olha lá. Agora nem começou a sair. Enquanto não dá pressão ali dentro, não sai. Estou retirando o gás da madeira. Ele tem a madeira dentro do coisa, como eu enviar umas fotos para vocês verem. Aqui é o gás da madeira. Aqui dá para fazer gerador funcionar, carro andar, tudo mais. Com pouca madeira, você pode ver que não está gastando muita madeira ali, ó. Olha como pega fogo, ó. Pega fogo normal, ó. E não é tão perigoso quanto hidrogênio ou coisa parecida. Aqui, ó. A combustão dele é super forte e econômico, porque, ó. Inclusive, pessoal, tem um videozinho de um senhor do Rio Grande do Sul que produziu, que montou um gerador de gás no carro dele. Esse gás é chamado de gasômetro, é o gás da madeira. E ele consegue fazer o carro andar com esse tipo de combustível, tá? Só para reforçar, o nome é gasômetro, tá? Então, se alguém quiser pesquisar aí no YouTube, na internet, só digitar gasômetro que provavelmente vai aparecer o videozinho, tá? Tem uma loja que chama gasômetro também, mas só procurar por vídeos que vai aparecer o videozinho lá do senhor que construiu esse gerador. Ok? Continuando aqui então, pessoal. Então, ponto de fulgor, né? Como eu falei para vocês, o etanol a 70%, ele começa a liberar gases a partir de 16 graus centígrados, tá? Então, se a temperatura estiver abaixo, por isso que quando a gente tem carro a álcool, em dias frios é mais difícil de fazer ele pegar. E por isso que a gente usa o auxiliar, né? Que é a gasolina. Então, pessoal, para fazer o álcool iniciar a combustão, a gente precisa de uma temperatura de 363 graus, tá? Então aí você imagina, né? Que o seu isqueiro, aquela faísquinha do isqueiro atinge essa temperatura, tá ok? A gasolina, ela a 43 graus, ela já começa a liberar gases que geram a combustão, né? E para uma faísca de 246 graus já começa, já gera uma ignição, ou seja, já inicia um fogo na gasolina. O diesel, ele começa a liberar gases depois de 62 graus, tá? Então, até 62 graus ele não libera gases, tá? E ele precisa de 210 graus depois dos 62 para poder entrar em combustão. O querosene de aviação é muito próximo, né? Muito parecido. E o querosene que a gente usa, né? Aquele querosene líquido que a gente usa para limpeza e tudo mais,
ele a partir de 38 graus, ou seja, temperatura de um dia quente, ele já começa a liberar, dependendo do tipo de querosene, né? Porque existem vários tipos de querosene. E a partir de 220 ele já entra em combustão. Então, podemos traduzir aí que a ignição é a menor temperatura de um material a qual ele libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável, capaz de queimar continuamente quando inflamada por uma fonte externa, tá? Então, a combustão é essa menor temperatura, né? É o ponto de combustão, na verdade. Esse videozinho, pessoal, é só para demonstrar os riscos que a gente tem quando a gente está exposto aos gases desses líquidos combustíveis, tá? E os cuidados que a gente deve ter, né? Então, para quem não conhece, esse é o procedimento para descarregar combustível. Então, quando o caminhão chega no posto de combustível, a pessoa responsável tem que ir lá e fazer a inspeção, né, pela escotilha na parte de cima do caminhão. Então, ela vai fazer a conferência do nível de combustível no caminhão e também ela tem que deixar abertas as escotilhas para poder aumentar para diminuir a diferença de pressão e assim acelerar o descarregamento do combustível, tá? E sobre o que vai acontecer também a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá ok? Já percebe que o procedimento já não é tão adequado porque não tem a sinalização, não segue literalmente os procedimentos da NR20, que determina que tem que ter uma área de segurança, que tem que ser todo delimitado, sinalizado, o caminhão tem que estar calçado, né? Tem que ter o caminhão um sistema de proteção anti-queda, né? Então ele subiu e foi fazer a conferência. Só que, como estava muito escuro dentro do tanque do caminhão, ele resolve usar a lanterna do celular. E é o momento que acontece a explosão, né? Todo mundo já deve ter prestado atenção. Dentro do posto de combustível tem um aviso de não usar o celular enquanto está acontecendo o abastecimento. Exatamente por isso, porque o celular ele não é um equipamento intrinsecamente seguro, ou seja, ele pode ter o contato com o gás combustível e iniciar uma combustão, ok? Continuando então. Então, por conta do que é mostrado nesse vídeo, pessoal, é proibido o uso de ferramentas e equipamentos elétricos e eletrônicos comuns, ok? Então, dentro das áreas onde a gente vai efetuar a atividade, a gente não pode utilizar ferramentas elétricas comuns, tá? Salvo quando a gente já fez toda a leitura de gases e tem certeza que não existe o risco de explosão, ou seja, a gente não tem uma atmosfera explosiva. Ah, Enio, mas como é que eu vou saber disso? Utilizando o detector multigás, tá? Então, o detector multigás normalmente é fornecido pela empresa ou pela empresa que vai prestar o serviço ou pela empresa que está recebendo essa prestação de serviço. Uma das duas tem que ter o leitor multigás para poder você ter certeza que você não está se colocando em risco. Porém, para andar na área de classe 3 é proibido usar esses equipamentos, tá? Então não pode usar parafusadeira, a bateria, não pode andar com esses equipamentos, porque um simples toque no gatilho da parafusadeira, a bateria, numa área que você não tem certeza que não tem gás suficiente para iniciar uma combustão, você pode colocar a planta inteira em risco, tá? Então é proibido ferramentas elétricas, equipamentos elétricos e eletrônicos comuns, que não sejam intrinsecamente seguros, lanternas, celulares, câmeras fotográficas, martelo comum, pessoal. Um martelo, para a gente utilizar nessas áreas, tem que ser um martelo intrinsecamente seguro. O que significa isso? Que você vai bater com o martelo e ele nunca vai gerar uma faísca. Não sei se vocês já fizeram aquelas brincadeiras de bater a barra de ferro no chão e a barra de ferro solta faísca, né?
Então o martelo ele tem que ter uma composição no seu metal que não proporcione o faiscamento, tá? Serras também, inclusive a serra manual, aquela serrinha de mão normal, ela tem que ser intrínseca, tá? Então a gente não pode utilizar ela, ou seja, qualquer tipo de serra deliberadamente, ou seja, sem saber se ela produz ou não faísca, tá ok? Ou seja, lixadeira a gente vai pensar que de forma alguma, tá? A não ser que a gente tenha um ambiente totalmente monitorado e com certeza que a gente não vai gerar uma fagulha em um local com risco adicionado. Né? Então, só para reforçar, então, todos os tipos de equipamentos que eu falei, entre outras ferramentas que não sejam intrinsecamente seguras. O que significa isso? Que tenham isolamento de gás ou não produzam faísca por aquecimento. Como assim? Meu celular ele tem resistência à água, eu posso colocar ele na água, então não vai ter problema com gás. Não, existe sim, porque um equipamento que foi produzido para resistir à água, ele não resiste a gás, tá? Então o gás pode sim entrar nesse aparelho e pode gerar um risco adicionado, tá bom? Então fica proibido carregar celulares, câmeras fotográficas e lanternas comuns. Precisa utilizar? Fala com o pessoal da segurança do trabalho, tanto da empresa quanto da empresa na qual a gente vai prestar serviço. Então, tá ok? Temperatura de ignição. Então, a temperatura mais baixa de uma superfície aquecida sob a qual condições específicas ocorrerá a ignição de uma substância inflamável na forma de mistura de gás e ou vapor com ar. Tá? Então, essa é a temperatura de ignição. Características das substâncias inflamáveis. Então, atmosferas explosivas são formadas em ambientes onde há gás, vapor, poeira ou fibra inflamável. O que significa isso, Enio? Significa que a gente pode não ter gás e pode não ter o vapor do líquido combustível, porém a gente pode ter poeira de material orgânico e fibras inflamáveis. Como assim? Por exemplo, silo de amendoim, silo de milho, silo de soja, contém micropoeiras desses materiais que são inflamáveis. Não sei se vocês lembram, mas recentemente teve uma explosão de galpões, se eu não me engano, no Mato Grosso. E o que ocasionou essa explosão? A suspensão dessas poeiras desse material orgânico. Tá, e na usina, o que a gente tem? A gente tem a fibra da cana, né? A gente sabe que tem aquela fibra que fica solta, que voa pra caramba. E ela, por ser muito pequena, ela é altamente inflamável, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, evitar fagulhas e qualquer tipo de situação que possa gerar incêndio nessa área. Se a substância inflamável estiver no estado líquido, é necessário que ela mude para o estado gasoso para formar a atmosfera explosiva. Essa mudança de estado do líquido para o gasoso é chamada de evaporação. Já de material sólido, é a suspensão de micropartículas, tá ok? Então, se a gente tiver poeiras ou fibras de material inflamável, a gente tem a mesma atmosfera explosiva, porém o multigás não vai ser capaz de detectar, tá ok? Então, por isso, em ambientes assim, a gente deve redobrar o cuidado. Atmosfera explosiva é uma mistura de ar... tá repetido? Não. A mistura de ar com a substância inflamável na forma de gás, vapor, poeira ou fibra, na qual após a ignição ocorre a explosão, tá? Então, isso subdivide-se, né, então, em duas situações. Então, uma área classificada e a área não classificada. Como assim? A área classificada é a área mais próxima de onde existe esse risco de explosão, tá? E a área não classificada é uma área mais distante, onde, mesmo que haja um vazamento de líquido combustível, aquele líquido, o gás daquele líquido não vai chegar próximo daquela área, então ali será uma área não classificada, ou seja, uma área com risco diminuído, tá bom? Então a gente vai ter essas identificações, né, de área classificada, não fume, não
use chama exposta, não provoque centelha. Tipos de fonte de ignição. Então, temperatura mais elevada atingida em serviço por qualquer parte de superfície de um equipamento, mesmo sob as condições de funcionamento mais adversas, dentro dos limites das características nominais do equipamento elétrico. Como condições de funcionamento mais adversas, entende-se sobrecarga ou quaisquer falhas previstas na norma específica para o tipo de proteção envolvido. Tá? Então aqui a gente está falando de uso de equipamentos, por exemplo, elétricos, e que podem atingir uma temperatura na qual possa dar início a uma queima, né? Porém, a gente sabe que a maioria dos equipamentos eletrônicos e elétricos, eles têm centelhamento. O que significa isso? O salto da energia elétrica de um lado para o outro. No caso, esse salto da energia elétrica gera o fagulhamento e, consequentemente, gera a ignição para uma queima. Tanto queima de combustível quanto uma explosão em uma área com atmosfera explosiva. Faíscas geradas mecanicamente podem ser geradas por atrito entre dois materiais durante a movimentação de objetos que contenham partes metálicas, durante a manutenção com ferramentas manuais ou elétricas. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, tá, pessoal? De não utilizar ferramentas elétricas, a não ser que a gente tenha certeza que a atmosfera não existe risco de explodir. E também não utilizar, por exemplo, martelos ou qualquer outro equipamento que possa gerar algum tipo de fagulha, mesmo que seja mínima, tá? Já é o suficiente para gerar uma explosão. Eletricidade estática, né? Então a energia estática é uma carga elétrica de um corpo cujos átomos apresentam um desequilíbrio. Ocorre quando uma pessoa tem contato frequente com máquinas elétricas, ela fica exposta ao campo magnético da eletricidade, tendo assim um alto acúmulo de energia estática. Normalmente acontece no inverno, né, pessoal? Muito mais fácil da gente perceber esse fenômeno no inverno, porém ele acontece em qualquer época do ano. Assim, quando uma pessoa com muita energia estática acumulada toca em outra com carga elétrica diferente, ocorre descarregamento dessa energia, originando pequenos choques e também os saltos elétricos, igual eu falei anteriormente lá sobre os equipamentos elétricos e eletrônicos. Instalações elétricas e raios podem gerar, né, pelo mesmo motivo, por causa do centelhamento, perigos e riscos de substâncias inflamáveis e combustíveis. Vamos ver um pouquinho mais, pessoal. Então, o risco de inalação a gente tem, né? Os vapores podem causar irritações respiratórias, como o nariz ou os pulmões, tanto o restante do trato respiratório, né? A inalação de vapores líquidos combustíveis, inflamáveis, pode levar a dores de cabeça, náuseas, desorientação e falta de coordenação. Lembrando que o líquido combustível normalmente ele retira parte do oxigênio do ambiente, então pode causar asfixia também. O exemplo é o álcool isopropano, um líquido incolor com um odor forte que faz com que problemas de coordenação e irritação das vias respiratórias e náusea. Álcool isopropano também é um sistema, também atinge o sistema nervoso central, leve, antidepressivo. Alguns líquidos inflamáveis são corrosivos, ou seja, causam danos ao tecido cutâneo se entrarem em contato com ele. Um exemplo tal produto químico é o clorometil dimetilclorocilano, um líquido claro e amarelado com um cheiro muito forte. Este líquido é facilmente inflamável, com ponto de inflamação de menos de 18 graus centígrados, provoca queimaduras graves na pele e a inalação dos vapores dá causa à asfixia e tontura. Alguns líquidos inflamáveis não só provocam queimadura na pele, mas também podem causar ainda mais danos quando absorvidos pelo corpo através da pele. Lembrando que alguns combustíveis têm chumbo na sua composição e o chumbo ele é cancerígeno, né? Olho e risco de ingestão. Líquidos inflamáveis apresentam ameaça de perigo para os olhos
Isso também pode ocorrer através de salpicos, né? Quando respingos, né? Vamos dizer assim, são respingos, gotículas de aerosol na atmosfera ou fumos de vapor, né? Na verdade, os vapores que sobem. Os efeitos de líquidos inflamáveis no olho incluem queima, irritação, lesões oculares. Se líquidos inflamáveis são ingeridos, podem causar intoxicação ou queimadura do trato digestivo e outros órgãos do corpo. Medidas de proteção individual e coletiva, então, primeira é eliminação de substância inflamável. Se a substância inflamável utilizada no processo pode ser substituída por uma não inflamável, deve ser preferida a substância não inflamável. Limitação da concentração, manter a concentração da atmosfera explosiva sempre abaixo do limite inferior à inflamabilidade ou acima do limite superior da inflamabilidade. Existe, pessoal, uma quantidade mínima para começar a combustão e uma quantidade máxima para poder aquele gás estar na atmosfera, tá? Então, ou você fecha o ambiente ou você abre o ambiente, tá? Normalmente se abre o ambiente e se corta o fluxo do combustível para aquele ambiente. O aumento do ponto de fulgor também, né, dessas substâncias explosivas acima da temperatura ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o álcool, para você aumentar o ponto de fulgor dele, você adiciona água. Inertização, limitar a concentração de ar no ambiente pode ser feito com a adição de gases inertes, como nitrogênio, vapor de água, entre outros, né? Então, existem vários outros gases que são utilizados para inertização. Ventilação. Quando a ventilação não é natural, locais a céu aberto ou sem obstáculos, pode-se evitar a formação de atmosferas explosivas quando a ventilação artificial, aberturas, usando ventilação artificial, né? Então, se acaso tiver em um local fechado e tiver aberturas, né, a gente pode abrir elas para poder melhorar a ventilação e tirar aqueles gases explosivos do ambiente. Lembra que a gente viu isso lá na NR33, né, que a gente melhora a ventilação, tanto na ventilação forçada quanto na ventilação natural. Armazenamento correto de líquidos combustíveis. Então, se a gente fosse trabalhar com líquidos combustíveis, a gente tem que guardar nesses recipientes aí, tá? São os recipientes que têm toda uma proteção anti-chama. Então, na verdade, mesmo que comece uma combustão dentro dele, ele vai conseguir apagar automaticamente a chama, tá? E não vai causar uma explosão também. Sistemas de aterramento são sistemas de proteção, a gente precisa, todo tipo de local de armazenamento de combustível precisa ter um bom sistema de aterramento, tá? Permissão de trabalho a gente precisa. Por que a gente precisa? Porque o técnico de segurança responsável pela área, ele tem que fazer um acompanhamento de perto para saber se está acontecendo tudo da forma correta, para não ter um risco adicionado, tá? Então, a gente precisa da permissão de trabalho, precisamos seguir todas as orientações que estão lá contidas. A gente precisa da ventilação adequada, né? Assim como na NR33, a gente precisa de uma ventilação adequada. No caso, como a gente vai trabalhar em local aberto, a gente não precisa de ventilação forçada. Só a ventilação do ambiente é o suficiente para que a gente consiga nos salvaguardar, né? Sinalização de segurança, né? Isso é importante a gente sempre observar se tem ou se é necessário também. Caso seja necessário, a gente pode orientar o pessoal da empresa responsável para poder fazer essa identificação, né? Essa sinalização, tá ok? A FISPIC, pessoal, Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos. Dependendo do produto químico, é muito importante a gente ter a FISPIC, tá? No caso do álcool, que é o que a gente vai trabalhar, não tem tanta necessidade. A gente pode lidar com ele de forma mais simples, né? Mais simplificada, porque o álcool ele se dilui muito bem em água e ao diluir ele diminui a sua inflamabilidade, tá bom? Então, por isso a gente não tem tanta pegação no pé por conta da FISPIC. Mas a FISPIC é sim um documento muito importante para a gente conhecer todo tipo de produto químico.
Adequação de equipamentos elétricos, então aqui a gente vê que são equipamentos que são intrinsecamente seguros, né? Normalmente a gente não vai se preocupar com isso, a não ser que a gente vá fazer uma instalação elétrica real. No caso, a nossa pretensão com esse treinamento é preparar para o trabalho de instalação de SPDA, né? Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Medidas de proteção individual. Então vamos lá. Para quem trabalha com produto químico, precisa utilizar luvas que são nitrílicas, macacões de proteção também nitrílicos e aventais, no caso, né, dependendo do tipo de função, também nitrílicos, tá? O que é nitrílico? É que não permite a passagem do químico para a nossa pele, tá? Então essa luva ela vai proteger totalmente do contato com combustível ou qualquer outro EPI também dessa mesma forma. Respiradores. Por conta de existir a possibilidade de aumentar a atmosfera explosiva ou asfixiante, o ideal é que a gente tenha sempre visível um local onde tem as máscaras, tá ok? E, se possível, carregar também aquelas máscaras de fuga na cintura. Óculos de proteção, se possível, com proteção de borracha para não haver um escorrimento, né, do líquido combustível para o óculos, para o olho. Protetor auricular, dependendo do tipo de atividade que a gente vai fazer, e o protetor facial, também dependendo do tipo de atividade, para evitar respingos no nosso rosto. Lembrando que o rosto é uma das partes mais sensíveis do corpo, por isso que a gente tem que se preocupar tanto. Ações emergenciais. Então, as ações emergenciais devem ser tomadas quando existir um contato com um produto inflamável, ou seja, tiver um derramamento, um vazamento ou um incêndio, tá? Então a gente vai tomar essas medidas. E o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, dirigir-se a um local arejado, ou seja, evitar ficar inalando aquele produto. Se necessário, retire as roupas contaminadas. Se acaso houve um derramamento e as suas roupas foram molhadas por aquele material, né, por aquele produto, tem que tirar a roupa para poder evitar ao máximo o contato, tá bom? Ah, mas eu vou ficar de cueca. Você prefere ficar de cueca ou você prefere ficar intoxicado e ir para o hospital? Então, temos que fazer esse peso também. O ideal é evitar para que não precise acontecer isso, mas caso aconteça, tá ok? Não provoque vômito. Se acaso houve uma ingestão, mesmo que sem intenção, desintencional, precisa levar ao médico. Não pode provocar vômito, tá ok? Porque aí quando chega no médico, o médico vai saber o que vai fazer para poder tirar esse combustível do estômago ou do sistema digestivo da pessoa, tá ok? E procure ajuda médica, né? Como sempre, procure ajuda do profissional. Vazamento. Percebeu o vazamento? Primeira coisa, verifica se existe uma válvula próxima. Se existir a válvula, fecha essa válvula, tá ok? Independente, precisa avisar alguém? Se tem vazamento, não precisa, fecha. Na sequência, com urgência, avisa a pessoa que é responsável pelo setor. Não produza faíscas, tá? Se está tendo um vazamento de produto químico, de produto combustível, não produza faísca, ou seja, pare todas as atividades. Se possível, saia da área imediatamente também. Não arraste materiais. Ah, mas é de madeira. Tá, é de madeira, mas pode ter um prego. E se tiver um prego e você arrastar esse prego, pode gerar uma faísca e essa faísca vai começar um incêndio. Tá ok? Então, por isso, não arraste materiais. Tá ok? Procure ajuda o mais rápido possível. Não jogue água em líquido combustível, tá? Ah, Enio, mas você falou que o álcool ele dilui em água. Beleza, mas se ele não está pegando fogo, não joga água. E se estiver pegando fogo também, não joga água. Procura
o pessoal responsável pelo combate a incêndio, ou se você tiver um extintor próximo, utilize um extintor de incêndio. Retire-se do local imediatamente e siga as instruções da brigada de incêndio. Sempre na integração das empresas, eles falam qual que é o procedimento de fuga, tá? Então, sempre mantenha na sua memória qual que é o ponto de encontro e, se acaso acontecer algum tipo de incidente ou de acidente, vá para o ponto de encontro para que possa entrar na contagem e providenciar de imediato a fuga do local. Métodos de extinção de fogo, né? Então, partindo do princípio de que houver fogo, são necessários o combustível, comburente e calor, formando o triângulo do fogo ou, mais modernamente, o quadrado ou tetraedro do fogo, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia. Para nós extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos. Com a retirada de um dos elementos do fogo, temos os seguintes métodos de extinção. Então, a extinção por retirada do material. Então, se a gente tira o material queimante do local, isso funciona principalmente com madeira, pessoal. Com um material líquido é meio complicado. Por abafamento, ou seja, quando a gente tampa, por exemplo, quando está pegando fogo na panela de óleo, a gente pode tampar ela e por abafamento vai acontecer vai se extinguir esse fogo, né? Porém, se a gente volta a abrir a panela por conta da temperatura, o fogo pode voltar a pegar. Então, o ideal no caso de óleo, né, pegando fogo, é tampar e deixar ele ali tampado por um bom tempo até que a temperatura do óleo abaixe. E por último não, né? Depois a gente tem por resfriamento, que é quando a gente percebe lá o bombeiro jogando água para poder diminuir, né, o risco de mais queima. Ou, por exemplo, quando joga na madeira. A gente acha que está queimando a superfície, mas como a gente viu, está queimando o gás que está sendo gerado pela caloria. E a extinção química, tá? Porque aí a química ela vai quebrar as moléculas do combustível e aí ele vai parar de liberar gases. Então, extintores de incêndio, né? Que são os que a gente conhece, os vermelhinhos lá e tal. Destinam-se ao combate imediato e rápido de pequenos focos de incêndio, não devendo ser considerados como substitutos aos sistemas de extinção mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais. Então, como a gente viu ali, o extintor ele não é para apagar qualquer tipo de incêndio, são só princípios de incêndio, tá ok? Então, o gás carbônico é agente indicado para incêndios classe 2, por não ser condutor de eletricidade. Age por abafamento, podendo ser também utilizado classe A, classe B, na verdade, o tipo de incêndio que ele combate, somente em seu início ou na classe B, em ambientes fechados. Então, aqui, como que ele é constituído por dentro, né? Muito simples o sistema. O pó químico, ele é um agente extintor indicado para combater incêndios de classe B e C, age por abafamento, podendo ser também utilizados nas classes A e C, dependendo do tipo de pó que existe dentro do extintor, tá? Então, nós temos o pó tipo BC e temos o tipo ABC, tá ok? Então, tem que prestar atenção nisso aí também. Podendo, nesta última, danificar o equipamento, ou seja, se a gente utilizar o extintor de pó químico em material elétrico, por exemplo, num painel elétrico ou num equipamento eletrônico, a gente pode danificar o equipamento por ser o pó químico um condutor de eletricidade, tá ok? E a espuma, né? Quando a gente está falando de produto químico, normalmente a espuma é sempre a primeira opção. Então, é um agente extintor indicado para incêndios de classe A, B e também D, tá? Não sendo indicado para classe C, que é a parte de eletricidade, tá bom? Então age por abafamento e secundariamente por resfriamento,
Por ter água em sua composição, não se pode utilizá-lo em incêndios de classe C, pois conduz eletricidade e corrente elétrica, tá? Existe também, pessoal, uma classe chamada classe K, que na verdade é o tipo da espuma que é utilizado, tá? Então tem um tipo de espuma que é o classe K, que é utilizado para combater incêndio, por exemplo, em óleo de cozinha. E aqui como a gente vai utilizar os extintores, né? Então o extintor tem uma praticidade, uma facilidade muito grande para poder a gente utilizá-los. Então vamos ver aqui como é que a demonstração. Extintor de pó químico ABC. Esse ele age por forma de abafamento, combate as classes A, B e C. Seu alcance de segurança é Então 5 metros. tira o direcionador, É 30 segundos. Alça de remove a trava, pino de segurança. Retiro. segura pela parte de baixo da alça e aperta a parte de cima da alça para poder usar. E a gente vê a eficiência do equipamento, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero ter sido muito claro aí em tudo que eu falei. E qualquer dúvida aí, vocês têm meu WhatsApp. Manda a pergunta aí que eu respondo, tá ok? Mas só esclarecendo, pessoal, proibido o uso de celulares, de câmeras, tá? E também de todo tipo de equipamento elétrico antes de fazer a leitura da atmosfera para não ter o risco de explosão, tá ok? Qualquer dúvida me procurem. Um abraço e até a próxima.